Olá, meus queridos, voltei com mais um vídeo. Vamos dar continuidade então. Olha, nós estávamos falando de alguns filósofos, né, do Iluminismo. Falamos de René Descartes, falamos de Isaac Newton e falamos de John Locke, né? Agora, dando sequência, vamos falar dos filósofos do século XVIII. Século XVIII foi o século das luzes, né? Por que século das luzes? Porque acendeu luz? Não. Século das luzes porque houve uma propagação do conhecimento, né? A luz aqui, ela simboliza o conhecimento, né? Então foi o século do conhecimento. E aí nós temos aqui, enquanto os filósofos do século XVII se mantinham isolados do público em geral, porque quando eles se reuniam ali fechados, eles não tinham como propagar as suas ideias, né? Era tudo muito restrito, eram eles e mais algumas poucas pessoas. No século XVIII, né, então os filósofos do século XVIII tinham por objetivo divulgar o conhecimento e interferir nos acontecimentos de seu tempo. Eles queriam mais, eles não estavam contentes em somente saber para eles. Eles queriam que o público, que o povo tivesse acesso a esse conhecimento, né? Como que eles fizeram então? Com o uso da imprensa, que proporcionavam uma difusão de ideias mais rápidas, né? Então, eles publicavam livros, folhetos, jornais, coisas que eles pudessem divulgar as suas ideias. E então, eles questionavam, tinham essas ideias, mas eles divulgavam as ideias, né? E aí nós temos Montesquieu, né? Como um filósofo que foi muito importante também. Ele escreveu um livro, O Espírito das Leis, e ele dizia que a melhor forma de governo é aquela na qual existem poderes que se controlavam mutuamente, né? Quais poderes são esses? O executivo, o legislativo e o judiciário, que são os poderes que nós temos até hoje, né? O executivo, ele existe em 3 instâncias: no municipal, no estadual e no federal. Então, quem é o representante do executivo no município? O prefeito. No estado, o governador. No federal, o presidente da república. O legislativo é aquela parte, né, das pessoas que elaboram as leis. São os políticos que fazem parte desse poder. Eles elaboram leis para, ou se for no município, a Câmara de Vereadores elaboram leis para o município. Se for na instância estadual, são os deputados estaduais e elaboram leis para o estado. Se for na instância federal, nós temos os deputados federais e os senadores, que elaboram leis para o país, né? O judiciário também, nós temos lá os juízes, promotores, a justiça, em 3 instâncias. Nós temos no municipal, no estadual e no federal, tá? Então, quem pensou tudo isso foi Montesquieu. Ele dizia que o governo deveria ser controlado. 3 poderes e um controla o outro, né? Aí, gente, a situação começou a ficar complicada para os reis, porque veja bem, o rei governava sozinho até então. E agora está se falando em dividir o poder em 3 poderes e um controlando o outro. Aí nós temos Voltaire. Voltaire, ele criticava duramente os privilégios da igreja e da nobreza, e o absolutismo também. Então, ele defendia a participação da burguesia no exercício do poder, né? Ele dizia que a burguesia também tinha direito de participar do poder, porque só o rei absoluto. Então, era uma nova ideia, um pensamento diferente.
ele influenciou os déspotas esclarecidos. E a gente já vai falar já já desses déspotas, tá bom? Aguarda lá. Na sequência, a gente tem Rousseau. Rousseau foi um dos filósofos mais radicais do período iluminista, tá? Do século XVIII. Ele criticava o absolutismo, a sociedade burguesa, principalmente a desigualdade social e a propriedade privada, né? Aquela propriedade, é meu, então o burguês tinha dinheiro, tinha propriedade, e aquele que não tinha dinheiro não tinha. Então ele criticava muito isso. Ele escreveu um livro chamado Contrato Social. O que seria esse contrato social? Ele dizia assim, olha, que a desigualdade era o primeiro de todos os males da sociedade, né? A origem de todas as outras desigualdades tinha por base a desigualdade social. Então, o que ele dizia? Ó, que para existir harmonia e bem-estar, deveria haver uma nova sociedade, na qual cada um, em vez de se submeter à vontade do outro, né, um obedecer o outro, deveria ter lá uma vontade geral, onde todos reconheciam como se aquela vontade fosse sua. Então, todos decidiriam, olha, essa é a nossa vontade. E aí nós vamos fazer um acordo, né, racional, pensando entre todos. E isso foi chamado, esse acordo que fariam, né, os seres humanos entre si, de contrato social, né? Ele defendia essa ideia, que todos tinham que chegar a um consenso, combinar aquilo e trabalhar junto àquela ideia. Bom, Diderot e D'Alembert foram dois muito importantes também dentro do iluminismo, porque eles compilaram todas essas ideias dos filósofos e escreveram um livro muito importante chamado Enciclopédia, né? Então, eles tiveram essa iniciativa. Inicialmente, eles começaram com 28 volumes, né, de enciclopédia, de livros, e mais de 130 colaboradores, né, na maioria filósofos, que deram seus textos, seus pensamentos, para que eles pudessem, a sua colaboração, para que eles pudessem publicar essas ideias. E, claro, publicando, chegando mais próximo de toda a população. Nós falamos até agora de filósofos que questionavam a política e a sociedade. Agora nós vamos falar dos fisiocratas, que são filósofos que questionavam, que discutiam sobre a economia, né? Aqui nós temos Turgot, Gournay e Quesnay. Eles defendiam o liberalismo econômico, com o fim dos monopólios e das taxas alfandegárias. Então, aquela história que o rei cobrava, as taxas alfandegárias e o monopólio para que ele conseguisse cada vez mais arrecadar dinheiro, riqueza, para que ele pudesse ficar mais poderoso. Eles diziam que isso tinha que acabar, né? O fim do monopólio e das taxas alfandegárias. Diziam que a economia funcionava por si mesma, né? Que ela não precisava de ninguém interferindo nela. Ela iria fluir sozinha, de acordo com as suas próprias leis, né? E aí eles têm uma frase, né, que ficou muito famosa, que é o laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même, que quer dizer o quê? Deixai fazer, deixai passar, o mundo marcha sozinho, né? E o que quer dizer isso? Deixar fazer, deixar passar, o mundo marcha sozinho. Quer dizer que o governo não deveria interferir na economia. É o liberalismo econômico. Deixa fluir sozinho, deixa passar. Se tem muito produto, vende, né, a preço mais baixo. Se tem pouco produto e muita procura, o preço sobe, né? É a lei da oferta e da procura. Aí nós temos Adam Smith. Adam Smith, ele foi muito influenciado pelas ideias dos fisiocratas, né? Ele também escreveu um livro chamado A Riqueza das Nações. E ele dizia que a verdadeira fonte de riqueza
era o trabalho e não a terra e a agricultura. Por que o trabalho? Porque o trabalho transforma a natureza em coisas úteis. Mas não podemos esquecer, quando o trabalho, a transformação da natureza é muito grande, a gente acaba muitas vezes prejudicando a natureza, né? Hoje a gente sabe disso. O governo, segundo ele, não deveria interferir em nada pelo risco de gerar um desequilíbrio, né? Ele achava que o governo interferindo desequilibrava a ordem natural das coisas. A economia, para ele, é regulada pela lei da oferta e da procura. Como assim? É o que eu já disse. Tem muito produto, né? Oferta de produto, o preço cai. Tem pouca oferta e muita procura do produto, o preço sobe, né? Então, indicando o que deveria ser mais fabricado ou não, né? Então, ele dizia assim, ó, deixa a lei da economia fluir sozinha. Então, ele se influenciou pelos fisiocratas, né? Ele dizia, né, que essa lei da economia, ela indicaria o que se deveria se fabricar mais ou não. E para ele chamou isso de mão invisível, né, que controlava a economia. É uma lei natural que deixaria fluir naturalmente a economia. Bom, agora nós vamos falar dos déspotas esclarecidos. Como nós temos ainda bastante informação para discutir ainda hoje, eu vou encerrar esse vídeo novamente, porque não vai dar tempo de falar tudo, e vou recomeçar com outro vídeo. Belezinha? Me aguarde, eu já volto já já.